Estamos começando agora o Sempre Juntos. E você que está aí, continue com a gente, não sai não. O tema de hoje também está muito bom, está um tema intenso e um tema profundo para a gente conversar. Nós vamos falar sobre Deus de pactos. E para falar com esse assunto, o pastor Leonardo Campanha está aqui com a gente. Boa tarde, pastor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Que bom! O pessoal até chegou a ficar feliz que eu não ia conseguir falar, mas não teve jeito. Voltamos aqui. Estamos de volta, gente, que bom. Acontece, né? Léo, hoje esse tema é um tema, eu posso dizer que é um tema mais complexo, mais difícil. Como que a gente pode definir o tema de hoje quando a gente vai falar dos pactos de Deus, dessas alianças? Eu creio que a gente pode falar que é um tema fundamental, né? É um tema essencial para a fé cristã. Eu não vejo possibilidade de salvação à parte dos pactos, né? Então, é importante que a gente entenda, porque uma vez que a gente entende os pactos, a gente entende um pouco da estrutura de como a história da redenção se desdobra e a maneira como Deus se relaciona com o seu povo e o porquê ele não desiste da gente. Isso é importante. É importante, porque Motivos de sobra. A gente dá motivo, isso é um fato. A gente vive dando motivos para Deus existir e Ele, né, as misericórdias dele vão se renovando a cada manhã. E isso está totalmente relacionado com o pacto que ele estabeleceu, né? Muito bom. Então, já que nós tivemos essa introdução, eu acredito que você que está em casa já entendeu o nível da nossa conversa de hoje, o teor da nossa conversa. Eu começo com a pergunta: quais são esses pactos que Deus tem com a gente? Certo. A gente sistematiza esses pactos através das Escrituras em basicamente dois, né? O pacto das obras e o pacto da graça, né? O que as pessoas normalmente confundem é que elas acreditam, boa parte dos evangélicos brasileiros, acreditam que o pacto das obras ele está contido no Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento inteiro fosse pacto das obras e o pacto da graça viesse a existir somente após a vinda de Jesus Cristo, né? E isso é uma compreensão equivocada das Escrituras, né? Isso porque a gente consegue ver já sinais, né? O pacto da graça estabelecido no Antigo Testamento, tá? Isso é uma coisa bem tranquila da gente perceber, mas eu quero abrir aqui com a Bíblia, né? Para a gente tratar isso, só para a gente entender o que seriam os pactos, né? Então, primeiro capítulo que a gente vai ler, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, né? Então aqui Deus conversando com Adão, né? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a primeira coisa que existe aqui, a gente precisa entender o que é o pacto, como que esse pacto é estruturado, né? Então o pacto, num primeiro momento, ele é uma espécie de um contrato, tá? Então, só que é importante a gente fazer algumas distinções a respeito disso. Então, por exemplo, nós dois podemos entrar em um contrato de aluguel de apartamento, certo? Então, você possui o apartamento, eu quero alugar o seu apartamento, você vai estabelecer as regras, eu posso ler esse contrato e não concordar, eu posso propor ajustes nesse contrato. Então, nós temos uma espécie de um contrato entre iguais. Apesar de termos papéis diferentes, nós estamos em pé de igualdade. Porque eu tenho a opção de não fazer esse pacto. Eu tenho a opção de não fazer esse contrato. Tá? Quando nós estamos falando de pacto, o pacto ele é um pouco diferente nesse sentido. Porque o pacto, e isso era muito comum na cultura do Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, entre as nações, o pacto ele se dá entre duas partes desiguais. Então, o pacto é estabelecido entre um suzerano, um vencedor e um vassalo. Então, esses pactos aconteciam, por exemplo, entre nações que conquistaram e nações que foram conquistadas. Existe uma relação entre essas duas nações que não é de igualdade. Se uma nação foi subjugada pela outra, existe uma que é mais forte, ela tem mais poder, e por isso, então, ela pode impor condições em que o outro lado simplesmente tem que aceitar. Porque se ela não aceitar, ela vai ser destruída.
Tá. Tá? Simples. Né? Simples. Era assim que funcionava. Né? Não tinha muito mimimi politicamente correto naquela época. Era assim que funcionava. E, da mesma forma, quando nós pensamos em pacto entre Deus e os homens, é nesse tipo de pacto que a gente está falando. Entre um ser superior, que possui todo o poder, e um ser que é possuído, que somos nós. Então, é um pacto entre alguém que possui poder com alguém que não possui. Então, Deus dita as regras e cabe a nós segui-las. Então, quando nós vemos aqui em Gênesis 2, versos 16 e 17, Deus estabelecendo um pacto, esse pacto, normalmente, ele tem uma condição, ele estabelece regras. A regra é, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a condição. E um pacto possui, ao mesmo tempo que ele possui uma condição, ele possui bênçãos e punições, caso seja cumprido ou descumprido. Tá. Então, Isso é qual importante. é a bênção implícita no pacto estabelecido aqui em Gênesis 2,17? A bênção implícita é a vida eterna. Sim. E qual é a punição explícita? Se comer, se você quebrar o pacto que está sendo estabelecido, certamente você morrerá. É a morte. Então, é a vida eterna contra a morte espiritual. Morte física, espiritual, enfim, todos os desdobramentos da morte. Apesar da palavra pacto não aparecer em Gênesis capítulo 2, o profeta Oséias vai citar que Adão quebra o pacto que Deus estabeleceu. Então, fica muito claro que nós temos um primeiro pacto, o único pacto de obras que existiu. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que Adão e Eva, antes da queda, precisavam de salvação? É uma pergunta interessante. Eu acredito que eles já eram salvos, né? Não, eles não eram salvos porque senão eles perderiam a salvação. Aí não se perde. Tem razão. Eles não precisavam de salvação. Olha Porque eles só. ainda não haviam pecado. Olha que Então, perfeito então o pacto isso. e nem no pacto de obras a salvação pode ser conquistada. Né? Por quê? Porque ela não era necessária. Não existia distanciamento entre homens e Deus nessa época. Deus habitava, né? Deus andava nos jardins com eles. Né? Então, esse é o pacto das obras. Certo? Quando vai surgir o primeiro sinal do pacto da graça? A gente precisa ficar atento, né? A gente passa desapercebido nas escrituras. Quando a gente vai para Gênesis 3, ou seja, o capítulo seguinte, Gênesis 3,15, ele vai falar, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, Gênesis 3,15, nós temos o que é chamado dentro da teologia do proto-evangelho. Ou seja, a primeira promessa de Cristo é Gênesis 3,15. É a primeira vez que Deus promete um Salvador. Gênesis 3,15. E por que essa é a primeira vez que Deus promete Salvador? Porque é a primeira vez que a humanidade precisou de um Salvador. Logo após a queda, é Deus quem vai ao encontro. Ou seja, você já vê um movimento da graça. Não é mérito, movimento da graça. É Deus quem vai ao encontro de Adão e Eva. É Deus quem questiona e dá a oportunidade para eles confessarem o pecado. Eles não confessam, eles têm que ir sendo sempre questionados e perguntar ali, quase como se colocando contra a parede, né, para que eles pudessem ali responder. E aí Deus, através da sua graça, promete Salvador. Então, nós estamos falando que existe o pacto das obras, isso pré-queda. Uma vez que a queda aconteceu, uma vez que Adão e Eva pecaram, deixou de existir o pacto de obras. Tornou-se impossível para o homem conquistar a vida eterna ou manter a vida eterna. Não existe mais essa possibilidade. Então, isso depende do movimento gracioso de Deus ao nosso encontro. Então, ele promete a vinda do Messias, né, em Gênesis 3,15, o proto-evangelho. Então, quais são os dois pactos? Pacto da obra e pacto da graça. E o pacto da graça ele já começa a se manifestar em Gênesis 3,15. Né? Então, basicamente, né, são esses dois pactos. Nós temos depois, né, ao longo das Escrituras, depois a gente lê aqui, não sei se a gente vai ter um outro momento para isso, se não já leio agora, a gente tem reafirmações desse pacto da graça. Então Deus, ele não apenas promete,
mas como nós somos prontos a esquecer as promessas de Deus, ele vai nos relembrando ao longo do tempo. Então ele fez isso com Abraão. Várias vezes ele falou: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Depois, eu não prometi, eu vou cumprir. Eu não prometi, olha para o céu, você consegue contar as estrelas, né? Então Deus ele vai fazendo, ele vai reafirmando esse pacto, né? Então a gente tem, por exemplo, o pacto estabelecido com Noé, em Gênesis 6. Então, depois de Gênesis 2, a queda, né? A humanidade cai num declínio acelerado, né? Declínio acelerado. Em Gênesis 3, desculpa, né? A queda. Em Gênesis 3. De Gênesis 3 a Gênesis 6, um declínio absurdo da humanidade, em termos de moralidade. Deus, então, vem, promete o dilúvio. E ele faz um pacto com Noé. Fala: olha, eu não mais aniquilarei a humanidade como eu fiz dessa vez. Não por chuva, né? Ele não falou que não prometeu de outra forma. Foi a chuva, mas gente. Por dilúvio, não mais. Então, ali você tem com Noé. Depois, ele vai ter uma passagem que eu quero ler, que ela é muito bonita. Por favor, Léo. Que é a passagem em que, logo depois de Deus prometer a Abrão, né, ainda a Abrão, que ele teria um novo filho, que ele teria um filho, né, e Deus o anima, Deus o encoraja, em Gênesis 15, a partir do verso 12, é a parte que nos interessa aqui para a discussão do pacto, né? Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Essa aqui já é a promessa lá do Egito, né? Que eles seriam escravos no Egito. Mas também eu julgarei a gente a quem te sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Isso aqui foi cumprido na saída do Êxodo. Na saída do Egito, né, no Êxodo. Sim. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o Egito até o grande Eufrates, até o rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então aqui, o que eu quero destacar? Tem um trecho que eu não li anterior a essa passagem, em que existia um rito de estabelecimento de um pacto entre as duas partes. E como era esse rito? E Deus faz esse rito com Abrão, né? Deus dá essa ordem para Abrão. O rito era pegado um animal, esse animal era morto e esquartejado, os pedaços do animal eram distribuídos, e ambas as partes que estavam fechando um pacto passavam entre esses pedaços. E após eles passarem entre esses pedaços, o pacto estava estabelecido. E você pode estar pensando: Léo, mas o que isso tem a ver? Ou por que precisa esquartejar um animal e eles passarem no meio? A ideia por trás desse rito era a seguinte: aquele que quebrar o pacto, é isso que acontecerá com ele. Então você estava entrando num pacto em que, caso você descumprisse, você seria morto e esquartejado. Tá. Então era um pacto sério. A quebrar a cláusula dava morte, tá certo? Morte e cortar em pedaços. Então Deus pede para Abrão fazer isso. Abrão corta o animal, esquarteja o animal e distribui. Agora, o que é o bonito, uma vez que o pacto é da graça? É bonito que Deus coloca Abrão para dormir, e é somente Deus quem passa no meio do animal esquartejado. Tá. Nesse sentido, o que está acontecendo? Somente Deus está se comprometendo em cumprir o pacto. Somente Deus sofreria sanções se ele descumprisse esse pacto. Gente. Só que qual que é a certeza que nós temos? Que Deus jamais descumprirá. Exatamente. Então não é possível matar a Deus, né? Por mais que alguns creiam, né? Nietzsche acreditava que Deus estava morto, mas hoje é ele quem está enterrado.
E então, nesse sentido, o que Deus estava falando, eu estou assumindo um compromisso com você, Abraão. Esse pacto de graça, sou eu quem cumprirei. Não dependerá de você, assim como não depende de mim, não depende de você. Sou eu, Deus, quem vai à frente. Sou eu, Deus, que por conta da minha graça, do meu amor eletivo, da minha escolha por vocês, sou eu que estou assumindo esse compromisso. Então essa passagem é muito bonita, porque é Deus quem se compromete em cumprir esse pacto de graça. E por isso não tem espaço para a gente achar que a gente conquista a salvação. E aí depois a gente vai ver Abraão, depois de tudo isso, ainda cometendo uma fé vacilante, crescente, mas ao mesmo tempo vacilante, né? Até que no fim de vida tem a grande prova, né, de sacrificar o seu filho, e Deus não deixa, né, não permite que ele faça isso. Mas a gente vê que uma fé vacilante vai sendo trabalhada ao longo da vida, um pouco da gente conversou ontem, da santidade, até que chega num fim de vida já maduro, né? Então, depois de um grande discurso aqui, de maneira resumida, Pacto das Obras, quando Adão e Eva, antes da queda, poderiam permanecer no estado que eles já estavam, né, sem necessidade de salvação, e Pacto da Graça, onde Deus, no seu movimento gracioso, por conta dos seus eleitos, vem ao encontro da humanidade e estabelece um pacto com ela, em que ele se dispõe a cumprir esse pacto, e não é que nós ficamos isentos, mas nós não sofremos as punições decorrentes da quebra desse pacto. Uau, que aula, que aula. Eu tô aqui e ficaria horas, tipo, continue, quero só ouvir. E aí eu contei com o auxílio desse guia de estudos de confissão de fé, livro excelente. Westminster caiu, livro, quase não saiu essa. Livro excelente, recomendo fortemente. O Chad Van Dixhoorn, né, um excelente autor de teologia histórica, né, então ele faz uma comparação entre as versões que existiram da confissão de fé, teve alguns ajustes ao longo do tempo, poucos ajustes ao longo da história, e a cada capítulo ele vai colocando as explicações, né? Então você vem o parágrafo, a base bíblica, né? Ele já separa a base bíblica para cada frase, né? Eu tenho esse livro e uso. Muito bom, gente. E depois ele vai fazendo um comentário, né? Fazendo um pouco, uma breve exposição da passagem e a justificativa, né? De como aquilo se encaixa com a realidade bíblica, né? E é de uma forma tão clara, uma clareza, a forma como ele escreve, um jeito que facilita a compreensão. E eu até tinha separado um trechinho, na verdade eu quase que pintei a folha inteira, que seria mais fácil. Mas eu fui aí não pinta a folha inteira para economizar tinta. Né? Exatamente, mas fui ali com a lapiseira, e aí aqui tem uma linha que eu quero, só para reforçar pastor, o que o senhor já disse, mas embora sejamos feitos à imagem de Deus, há uma grande diferença entre nós e ele, como esses autores do Antigo Pacto enfatizam. Para ficar claro, a confissão, né, de Westminster não está falando aqui de diferenças étnicas, mas de diferenças éticas, mas de diferenças na própria essência. Ela não está discutindo nossa natureza caída e a santidade de Deus, mas nossa pequeneza e a grandiosidade de Deus. Eu creio que isso é importante, essa distinção, porque o texto bíblico diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Isso não quer dizer que nós temos a mesma essência. Exatamente. Isso quer dizer que nós temos elementos da mesma estrutura. Então, exemplo, nós possuímos espiritualidade, nós possuímos inteligência, nós possuímos racionalidade. Tudo isso tem a sua origem em Deus. E tudo isso nos distingue do resto da criação. Então, por exemplo, nós não somos distintos, diferentes dos animais, porque nós somos racionais e eles não. Nós somos, isso é o que a biologia, que a gente acredita. Mas nós somos diferentes dos animais, porque nós somos imagem e semelhança de Deus e eles não. Então nós possuímos elementos de Deus, atributos que Deus possui. Então nós possuímos de uma certa maneira santidade, moralidade, justiça, ira, tudo que nós vemos presente em Deus. Então nós somos imagem e semelhança, né? E uma imagem possível para a gente compreender isso é como se a gente fizesse uma estátua sua ou minha, e uma estátua que fosse boa, né, bonita não, né, no meu caso semelhante, parecida, mas que quando a gente olhasse a essência, ela é pedra e eu sou carne. Então eu olho, eu vejo, olha, parece mesmo, mas não é, porque é outro elemento. Então da mesma maneira, nós somos imagem e semelhança,
e por isso as pessoas deveriam olhar para nós e falar, Deus existe. Ai, gente, que explicação Ele ótima. ainda está meio sujinho, mas Deus existe. Está meio embaçado, mas eu vejo que existe Deus porque existe uma pessoa como a Tainá, uma pessoa como eu. Né? Então, que reflita essa imagem. Né? Então, essa é a ideia por trás disso aí. Perfeito, perfeito exemplo, amei a explicação. E aí tem um trechinho que, só para fechar um pouco do que nós falamos, temos que fazer tudo o que nos é mandado e depois, assim como o servo na parábola de Jesus, devemos admitir que fizemos apenas o que deveríamos fazer. Anteriormente, ele vai citando muito que a gente não trabalha, a gente trabalha para Deus, mas não para ele ter lucros, para ele obter lucros. Aí aqui fala de várias questões que a gente faz, mas não com uma troca. A gente só obedece. Isso. Em Lucas, né, o Evangelho de Lucas vai dizer que quando nós fazemos tudo que nos foi mandado, nós somos apenas servos inúteis. Não fizemos nada mais do que a gente deveria fazer. A gente só fez o que tinha que fazer. Né? E nem isso a gente faz. Né? Então, até para servir inútil, a gente não está servindo. Mas o ponto nessa história, porque a gente entra no pacto da graça, e por isso pode passar, eu creio que o autor está reforçando essa ideia, de que a vida que nós levamos, aquilo que nós fazemos, a maneira como nós devemos responder positivamente ao Evangelho, não significa que nós estamos retribuindo o que nós recebemos. Né? Então, eu não estou... Vamos lá. Jesus Cristo vai falar em João 14,15, que aquele que guarda meus mandamentos é esse que me ama. Né? Eu falei isso ontem. Quando eu guardo os mandamentos, eu não estou pagando nada. Eu estou fazendo isso por gratidão, por aquilo que eu já recebi. Contudo, né, para a gente tirar um pouco... Porque tem muita pessoa que faz isso tentando uma retribuição a Deus por aquilo que ela recebeu. É natural nosso querer compensação. Você quer ver como que é natural querer compensação? Quando você recebe, por exemplo, eu já falei isso uma vez, né? Um convite para ir na casa de alguém. Olha, Dal, não sei se você está assistindo o nosso programa, mas ele vai de novo refazer o nosso convite, tá? A ideia do convite é o seguinte: o que seria essa ideia de retribuição? Eu os convido para ir à minha casa, lá com a minha esposa, a gente janta, e vocês, por terem sido convidados, se sentirem constrangidos a querer retribuir. Então, essa ideia de troca, a gente tem muito isso. Tem muito. E é normal. Acho que a vida é a base desse relacionamento, mas né? O que é tranquilo nesse caso, né? Porque tá aprofundando um relacionamento, uma amizade, coisa tranquila, não tem problema. O problema é que tem hora que a gente quer fazer isso como de fato para obter algo. É como se eu quisesse fazer isso para obter alguma vantagem. Ah, tá. Também acontece, né? Acontece, mas aí é errado, né? É errado, gente. E no caso, as pessoas às vezes tentam fazer isso como uma maneira de retribuir a Deus. E aí, eu lembro muito de uma frase do John Piper, né? E eu acho que ele foi muito preciso nessa colocação, que ele fala que se nós somos salvos pela graça, eu já estou em débito, eu já estou em dívida com Deus. Só que quando eu sirvo a Deus de maneira genuína, quando eu guardo os mandamentos e em algumas pessoas estão achando que estão retribuindo, na verdade não. Na verdade elas estão ficando mais devedoras porque ela está usando mais da graça para poder fazer aquilo. Ou seja, a gente só consegue obedecer, a gente só consegue guardar os mandamentos, servir a Deus de maneira adequada, viver uma vida digna do Evangelho, se a graça atua mais em nós. Ou seja, quanto mais a gente serve, quanto mais parecido com Cristo a gente é, mais devedor da graça nós somos. E por isso que nós vivemos no período do Pacto da Graça, que acontece logo após a queda. Muito bom. Eu acredito que nós já falamos isso, você já tenha dito, mas só para a gente reforçar, quais são os benefícios desses pactos? Olha, se a gente pensar no Pacto da Graça, né, qual que é o benefício? O benefício é que nós somos salvos, o benefício é que essa salvação ela é imperdível, porque uma vez que é Deus quem se compromete a cumprir esse pacto, ele vai cumprir. Ai, que né? bom. Então a gente pode, aproveitando que você está com um livro aqui, o comentário da Confissão de Fé de Westminster, uma vez que é Deus quem estabeleceu esse pacto, foi Deus quem nos elegeu, foi Cristo quem morreu por nós, foi o Espírito quem aplicou a obra em nosso coração, qual é a certeza que nós temos? Que nós seremos salvos. E isso, então, vem lá a perseverança dos santos, que é Deus quem nos conduz até o dia da salvação. Sim. Então, assim, é a questão da fé salvadora, a questão da certeza da salvação. Então, assim, são vários capítulos aí da Confissão de Fé
que se desdobram a partir do pacto da graça. Né? E veja, olhar para o pacto da graça é uma coisa maravilhosa, porque nós não somos merecedores, nós recebemos, é graça, e assim, o benefício da salvação, o benefício de uma vida de intimidade com Deus, né, são coisas impagáveis. Né, é suficiente ficar só nisso, não vamos falar mais nada. Né? É impressionante. E aí, aqui, qualquer página que você abra, a gente fica essa dica mesmo para vocês adquirirem esse material, esse livro. Aí aqui fala assim, pois nesse segundo pacto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos oferecem um relacionamento que jamais terá fim. Exato. Olha aqui. E por que ele não vai ter fim? Porque, assim, teoricamente, a gente vai morrer, certo? Certo. Não necessariamente. Não. Não, mas depende. Não, tô falando daqui. Porque Jesus Cristo pode voltar antes da gente morrer, né? Tá, então, tá, sim. Mas o que eu quero falar é o seguinte, por que esse relacionamento é eterno? Porque ele começou e ele jamais terminará. Na eternidade, nós continuaremos nos relacionando com Deus. Né? Sim. Então, é algo profundo e eterno. Ai, que lindo, é muito bonito, né, gente? E agora, pra gente até encerrar um pouquinho, já estamos chegando aqui. Qual a realidade, eu não sei, eu até falei anteriormente, se nós entrávamos nesse assunto, que é a realidade, né, da questão da circuncisão e fazendo um paralelo ali com o batismo. Daqui a pouquinho, até em um dos vídeos que nós vamos ouvir, o reverendo Nilson, ele aborda essa questão também, mas a gente pode dar uma introdução, se o Nilson, já preparar. Se o Nilson vai abordar, tá tranquilo. A questão que a gente tem que pensar na questão da circuncisão, qual que é o ponto importante? É de que ela é um símbolo, um sinal que representa esse pacto. Uhum. Então, Deus estabelece um sinal para que o povo que pertence a um pacto tenha esse sinal. Tá. Então, a circuncisão era o símbolo, né, o sinal dado por Deus para o povo judeu no Antigo Testamento, para que representasse o pertencimento ao pacto da graça. Né? Esse símbolo era no membro masculino, né? E isso por alguns motivos. Um deles porque Deus prometeu para Abraão que dele ele seria pai de uma grande nação. Uma grande multidão de pessoas, né? Muitas nações viriam de Abraão. Ou seja, de onde vêm as pessoas? Se não da relação sexual, se não do membro masculino. Então, quando Abraão olhava para essa marca, ele sabia o que Deus havia prometido e que Deus estava cumprindo. Muito bom. Então, isso fica também para a posteridade, para eles lembrarem desse imaginário todo judaico, né? Isso é muito importante. E dentro do Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, ele estabelece, então, o batismo. Né? O batismo é a substituição da circuncisão. Né? Depois Paulo vai falar circuncisão de coração e não da carne. Né? E a gente vai ver que o batismo é essa marca. Né? É muito fácil, quando você começa a estabelecer os paralelos, a chegar à conclusão que, de fato, o batismo substitui a circuncisão. E aí, entrando numa coisa rápida, né? Esse batismo vale, inclusive, para a criança. Ah, sim. E por quê? Porque a circuncisão era feita no 8º dia. Sim. Isso significa que é sinal de pertencimento ao povo de Deus. As pessoas tentam atrelar a ideia do batismo a simplesmente a fé adulta, né? Uhum. E o que nós vemos, né? E claramente o batismo é a substituição da circuncisão. Se nem todo judeu foi salvo, mas todo judeu era circunciso, não é a circuncisão que representa a marca da salvação. E da mesma forma o batismo. Nem todo que é batizado vai ser salvo. A gente tem, inclusive, isso na idade adulta. Porque aqueles que falam da idade adulta, muitos adultos que foram batizados na idade adulta, depois apostatam da fé. Que é aquilo que a gente falou ontem, nem salvos eles foram. Né? Uma vez que a salvação não é possível de ser perdida. Porque ela não depende de nós. Né? Então, a circuncisão representa a marca do pacto que Deus estabeleceu com o povo judeu no Antigo Testamento, e o batismo representa, então, essa marca que Deus tem com o seu povo, né? Ambos dentro do pacto da graça. Muito bom. Ai, ótimo. Pastor, quer fazer um fechamento para a gente? Não, eu creio que o fechamento que a gente pode ter nesse assunto é de que nós estamos debaixo do melhor pacto possível. Né? Nós estamos debaixo do pacto da graça, onde Deus se compromete
a salvar aqueles que ele elegeu, né? Esse pacto não depende de nós para que ele seja cumprido. É Deus, então, que se compromete a cumprir esse pacto. Cabe a nós, sim, por obediência, por amor a Deus, por diversos outros motivos, a obedecer, mas não como uma ideia de obtenção de salvação, enfim. Né? Então, nós vivemos debaixo do melhor pacto possível, o pacto da graça, aquele que é imperdível, inviolável, porque aquele que se comprometeu, com certeza cumprirá, pois ele nunca falhou ao longo de toda a história. Muito bom. Obrigada, pastor, mais uma vez. Que agradeço. E até semana que vem. Se Deus quiser. Amém, hein? E nós continuamos, e agora nós vamos recorrer a uma ajudinha aí também, para a gente deixar esse tema bem fechadinho, bem completo para você. E agora nós vamos aos vídeos do dia. E hoje nós teremos uma participação especial do reverendo Nilson Júnior. Os 3 vídeos que nós selecionamos é dele, porque ele já abordou esse tema também em um dos cultos. E quando nós falamos de pactos de Deus, nós falamos de alianças, e isso nós já até conversamos na nossa entrevista. E quem vai dar continuidade também para só dar aquele complemento, né, será o reverendo Nilson. Vamos ouvir. O que é uma aliança? É um relacionamento baseado na entrega total. A parte mais fraca se entrega totalmente à parte mais forte. Essa parte mais forte garante bênçãos, benefícios e proteção. Mas essa parte mais forte exige fidelidade e lealdade. Basicamente, essas são as ideias que estão presentes quando nós falamos na aliança. Qual que é o significado da aliança? Bem simples e bem rápido. A aliança significa que quem estabelece os termos da aliança, e agora funilando mais para a aliança entre Deus e Abraão, quem estabelece os termos da aliança é Deus. Quem estabelece as regras do jogo é Deus. Os termos não são negociáveis. Aqui não existe nenhum espaço para democracia. Não. E só um detalhe. Aqui não existe nenhum espaço para democracia, e isso é algo bom. Porque democracia pressupõe que o poder emana do povo. Basicamente é isso que significa. Democracia pressupõe que, quando eu ouço a opinião de todas as partes, eu faço um mix de todas as partes, e aqui eu vou extrair algo que é bom. Não se esqueça das 2 partes que estão ali. Você tem um Deus santo e soberano, e um homem rebelde e pecador, que já tinha ouvido a promessa desse Deus santo, e rebeldemente disse, não vou esperar, vou fazer do meu jeito. Então perceba que quando eu disse que aqui não existe nenhum espaço para democracia, isso não é algo ruim, isso é algo bom. O problema é quando nós colocamos, nós fazemos as nossas leis. Então, definição de aliança, um relacionamento baseado numa entrega total. Significado da aliança, não é o homem que define esse relacionamento, é Deus que define os termos desse relacionamento. Foi assim com Adão, especificamente foi assim com Abraão e com todos os homens de Deus que representam o povo de Deus. Biblicamente, é Deus que estabelece os termos. Ele não abre para negociações. E isso é bom. Isso não é autoritarismo. Isso é amor. Isso é misericórdia. E isso é graça. Isso é graça. E quando nós entendemos essa aliança, nós precisamos também entender os seus benefícios. E nós vamos continuar aí com a ajudinha do reverendo Nilson Júnior. Os benefícios da aliança. E aí nós vamos entrar especificamente no texto. Eu quero ler junto com você o versículo 7º e o versículo 8º, que falam especificamente dos benefícios da aliança. Acompanhe a leitura, por favor. Lá está escrito assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Perceba o que Deus está prometendo.
os benefícios da aliança. O que Deus promete é uma volta ao verdadeiro lar. É uma volta àquele lar que nós temos saudade, embora nós nunca estivéssemos lá ainda. Todo ser humano tem saudades de uma pátria que não existe nesse mundo, da pátria celestial. É por isso que se você acha que você precisa de dinheiro e Deus te der só dinheiro, ainda o vazio continua. É por isso que se você pensa assim, ó, se eu tivesse dinheiro e status, eu seria bem-aventurado. Aí você tem dinheiro e status, e não é isso que te dá bem-aventurança. Agostinho já dizia isso, e ele dizia isso baseado nas Escrituras, que nós temos um espaço, um vácuo no nosso ser, que nada nesse mundo preenche. Isso significa que nós fomos criados para uma pátria, e nada nesse mundo sacia a sede que nós temos por eternidade. Todos nós somos assim. Nada nesse mundo vai preencher o vazio existencial que nós temos, a não ser a comunhão com o próprio Deus, a não ser o próprio Deus vivendo conosco. E plenamente quando nós estivermos nos novos céus e nova terra. Qual é o grande benefício da aliança? Se o conceito da aliança é um relacionamento baseado numa entrega total, se o significado da aliança diz respeito ao fato de que Deus é aquele que estabelece os termos da aliança, o grande benefício da aliança é aquilo que foi perdido lá no jardim. Quando Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. E disso que nós chamamos de queda, que a Bíblia chama de queda, é daí que nascem todas as mazelas eclesiásticas, familiares, individuais que nós experimentamos. Todo sofrimento que marca a condição humana tem o seu nascituro lá em Gênesis 3. E qual que é o benefício da aliança? Quando Deus vê um homem caído, e não foi o homem, não foi Abrão que buscou a Deus, foi Deus que buscou Abrão. E mesmo buscando Abrão desobedece. Mas como ele é um Deus pactual, como ele é um Deus de aliança, ele promete aquilo que foi perdido lá no Éden. Comunhão com Deus. Vida restaurada. Esse é o grande benefício, essa é a grande benesse da aliança. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, ele está mexendo na identidade e ele está demonstrando capacidade e autoridade que só ele tem. Mas foram duas mudanças, não é só o nome. Abrão também é circuncidado como sinal da sua submissão à aliança. E quando Abrão, já velho, tem uma marca no membro da procriação, Deus está deixando bem claro que a aliança que está sendo estabelecida com Abrão não é só com ele, é com ele, com a sua família e com toda a posteridade que vai surgir da sua família. Perceba que aqui um autor diz uma coisa estranha, ele fala assim, ó, a religião de Abrão, agora Abraão, não é uma religião de domingo. Religião para Abraão não é uma roupa que você veste no domingo, deixa depois lá no teu guarda-roupa segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e volta a vestir no domingo. Não. É algo que marca o corpo. Onde aonde você for, você leva aquele que te marcou. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e depois na segunda e todo o processo de novo. Abraão tem a marca no próprio corpo de quem era o Deus dele. E quando nós pegamos o Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento, nós sabemos que cristianismo é religião, a única religião verdadeira, porque está baseado na única revelação verdadeira. Cristianismo é uma religião que diz respeito a toda a nossa vida. Não existe nenhuma área da nossa vida onde a fé não deva estar ali marcando a sua presença e influenciando de forma decisiva.
E é muito importante a gente entender também, nós abordamos até anteriormente, fizemos uma introdução ali da relação da circuncisão com o batismo infantil, mas o reverendo Júnior vai continuar explicando para a gente. Nilson Júnior. Por fim, a realidade da circuncisão. Versículos do 9 até o 14 está escrito assim, acompanhe a leitura, por favor. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Perceba aqui, meus irmãos, que a circuncisão, ela não é meramente um teste doloroso de compromisso espiritual, como aqueles que entram numa religião e furam seus olhos, ou furam as suas orelhas, ou então ficam deitados em camas de prego. Não é isso. Não é simplesmente um teste para ver se você aguenta a dor. É o sinal do pacto. O sinal do pacto e da aliança que Deus faz com o seu povo. E é feito no membro da procriação, no membro masculino. E esse corte traz pelo menos 2 ideias. A ideia do corte no membro masculino traz a ideia do corte do pecado, ou seja, a posteridade de Abraão para frente é uma posteridade que tem garantia de que existe um corte em relação ao domínio do pecado e também uma consagração a Deus. Todas as coisas que Deus faz têm significado. E pelo menos na circuncisão, pelo menos esses 2 significados. Corte do pecado. O meu povo, embora peque, não é mais escravo do pecado. E tem a promessa de que um dia, nos novos céus e nova terra, inclusive a presença do pecado não estará mais sobre ele. E também a ideia da consagração a Deus. Uma outra consideração que nós devemos fazer é que a circuncisão, ela ensina que o relacionamento com Deus, preste atenção nisso. E agora eu vou responder a segunda pergunta. O que isso tem a ver com o batismo infantil? A circuncisão, ela demonstra biblicamente, do Antigo até o Novo Testamento, que Deus é um Deus que tem pacto com indivíduos, com famílias e com um povo. O povo de Deus é constituído por indivíduos e por famílias. Abraão foi circuncidado quando ele tinha uma idade avançada. Ele já era um homem, um senhor. Agora os seus filhos, Isaac e Jacó, foram circuncidados ao 8º dia. Uma pergunta que talvez vocês façam, e não é uma pergunta que deve ser desprezada, é uma dúvida normal, e creio que é uma dúvida sincera, é que enquanto o reverendo Orival estava batizando as crianças, gente, alguém talvez pense, né? Mas eles não estão entendendo nada. O certo não é participar do batismo quando eu quero participar, quando eu tomo a minha decisão, quando você é adulto. Agora, não é opção. Deus não deu opção para o seu povo de falar assim, se vocês pais quiserem circuncidar o seu filho ao 8º dia, todas as crianças que estavam aqui não tinham mais de 8 dias, obviamente, né? Alguns meses. Circuncisão é com 8 dias. Não tinha opção. É parte do povo de Deus, é obrigação e privilégio santo dos pais entregarem os seus filhos, no caso ali, os machos lá no Antigo Testamento, à circuncisão. E o que aconteceu aqui é obrigação e privilégio santo dos pais consagrarem os seus filhos ao batismo. Nós presbiterianos acreditamos que a circuncisão, o sinal da aliança veterotestamentária,
ela é substituída no Novo Testamento por um outro sinal, que é o batismo. E assim como os pais tinham a obrigação santa e o privilégio santo de, com 8 dias, entregarem o seu filho para serem circuncidados, sinal da aliança, os pais, depois do Novo Testamento, têm a obrigação santa e o privilégio santo de consagrarem os seus filhos ao batismo. É responsabilidade dos pais e privilégio de pais. Não é opcional. É claro que não é uma obrigação que o pastor vai fazer isso com você, não é isso. O que a gente faz é pregar a palavra e buscar mostrar que é assim que as Escrituras nos ensinam, respeitar aqueles que pensam diferente, mas fazer isso com convicção bíblica. Os pais têm o privilégio santo de consagrarem os seus filhos ao batismo. Que tema especial esse. É uma pena que hoje a transmissão tenha ficado um pouco difícil, dificultando a permanência com o nosso programa, mas eu vou fazer um convite para o Léo, para a gente voltar com esse tema e a gente, numa próxima oportunidade, a gente trazer novamente esse assunto para você que ficou interessado e que manteve-se aí conectadinho aqui com a gente. Bem, nós vamos encerrar para resolver essas questões, mas eu quero dar uma notícia para vocês. Hoje, às 20 horas, estreia um programa novo aqui na IPP TV, que é Fé e Ciência, com o apresentador cientista Dr. Marcos Eberlin. E o convidado de hoje para inaugurar, o primeiro programa é o reverendo Ageu Magalhães. Então assista hoje às 20 horas aqui na IPP TV, vai estar muito especial e esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas. Então já mais uma programação nova para você que tem essa curiosidade de saber como que a ciência está tão ligada com a fé. Então esse vai ser um momento para você acompanhar e compreender e se aprofundar ainda mais. Eu fico por aqui, mas amanhã estarei de volta, se Deus quiser, e nós vamos falar sobre o valor da mulher com o pastor Tiago Henrique. Então, continue ligadinho aqui no nosso canal IPP TV, a sua TV missionária. Tchau!